Salmos 6, verso 5, amém? Olha para seu irmão, diga: seja bem-vindo a essa casa de oração. Que bom aqui estarmos juntos, louvarmos a Deus, estarmos juntos aqui com a família. Aleluia, amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e na sua casa e em seus portões. Amém? A palavra de Deus vai dizer que o amor de Deus precisa ser revelado nas minhas atitudes. O amor de Deus precisa ser revelado na minha vida. A minha vida precisa revelar o amor de Deus. As minhas ações precisam revelar o amor de Deus. Então, quando o texto de Deuteronômio, ele está dizendo que essas palavras, quais palavras? A palavra de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa palavra, ela tem que estar presente nas nossas conversas. Essa palavra tem que estar presente no ensinamento dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos preocupados em ensinar os nossos filhos a ser um médico ou ser um advogado. Não há problema com isso. O problema é quando você não ensina o seu filho a amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você se preocupa, sabe, em ensinar o seu filho tantas outras coisas, mas você não se preocupa em ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. E como isso é poderoso quando você entende isso. Então, o texto bíblico vai dizer que você precisa insistir, ser persistente. Olha para mim, irmão. Persistir em ensinar o seu filho. Por quê? Porque ele pode não querer aprender. Então você precisa, desde pequenininho, ensinar o seu filho a amar a Deus. Desde a sua infância, desde quando ele é ainda um bebezinho, né? Você precisa aprender, ensinar ele a orar. Você precisa ensinar ele a palavra de Deus, ensinar a ele o que é a Bíblia. Por isso que muitas vezes a humanidade está perdida. Por quê? Porque falta o ensinamento do Senhor. Falta o ensinamento dos caminhos do Senhor, né? A Bíblia vai dizer assim que eu preciso conversar sobre elas quando estiver sentado em casa, quando eu estiver andando pelos caminhos, sabe? Quando eu me deitar e quando eu me levantar. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus precisa estar em mim em todos os momentos da minha vida. O amor de Deus precisa estar sobre a minha vida em todos os momentos da minha vida. Não é apenas no momento que eu venho para a igreja, não é no momento que eu sento para assistir um culto, mas em todos os momentos da minha vida, o amor ao Senhor. Ou seja, quando eu for tentado, eu vou lembrar do amor que eu tenho para com Deus. Quando eu passar por dificuldades, eu vou lembrar o amor que eu tenho para com Deus. Quando eu estiver passando por momentos de alegria, eu vou lembrar do amor para com o Senhor. Ele chega ao ponto de dizer: amarre-as no braço, coloque na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ele está dizendo que todos precisam saber que você ama a Deus. Todas as pessoas à sua volta precisam entender que você é um servo e uma serva do Senhor e que você ama o Senhor. As suas atitudes, as suas palavras, sabe, elas têm que revelar. Se hoje te procurarem, se hoje te acusarem, será que você conseguiria ser acusado de ser um homem e uma mulher que ama a Deus? Que ama a Deus sobre todas as coisas? E como isso é poderoso, irmão? Por quê? Porque como eu falei no domingo, muitas vezes o amor, ele tem esfriado. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E essa é uma verdade. E é interessante que em Mateus capítulo 22, versículo 37, o próprio Jesus agora, ele vem trazendo essa palavra, quando ele diz assim: respondeu-lhe
Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, ou Ele não quer apenas um momento do nosso dia. A Bíblia está dizendo que eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Então o meu amor para com Deus, ele precisa ser um amor extravagante. Ele não pode ser apenas um amor, ele tem que ser um amor que revele, que me denuncie, que as pessoas olhem e vejam, não, aquela pessoa ama a Deus. Aquela pessoa, ela é uma serva de Deus. Aquela pessoa, ela ama o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando hoje? Amém? Aqui nós temos, irmãos, duas afirmações, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, mas afirmações que têm o mesmo sentido de que eu devo amar a Deus, de que eu devo, ter isso no meu coração. No texto de Deuteronômio vai dizer que eu devo amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e força, em todo o tempo. E eu também devo gravar isso em lugares, amém? Em lugares. No texto de Mateus diz que eu tenho que amar de todo o coração, de toda a força, E o texto ainda coloca isso como o maior de todos os mandamentos que eu posso viver. Mas a pergunta é, nessa noite, será que você ama a Deus? Será que esse amor está no meu coração? Será que verdadeiramente eu posso dizer hoje, eu amo a Deus? Aleluia. Na cabeça de quase todas as pessoas que frequentam a igreja, olha bem, elas acham que amar a Deus é ter afazeres com Deus. Elas acham que amar a Deus é trabalhar para Deus. Então elas não entendem, elas acham que amar a Deus é obedecer só a Deus, é pregar, é servir, é ler a Bíblia, é orar e por aí vai. Nosso propósito maior, querido, é amar a Deus. Todos os outros propósitos precisam partir desse princípio de um coração que ama a Deus. Por quê? Olha para mim. Porque quando você serve na igreja sem amor, aquilo se torna uma obrigação. Quando você serve na igreja, quando você prega sem amor, aquilo se torna uma obrigação. Quando você, vem para um treinamento sem amor, aquilo se torna uma obrigação. Mas quando ele é embasado no amor, aquilo se torna prazeroso. Você vem porque você ama a Deus. Você vem porque você deseja viver um tempo novo em Deus, amém, irmão? Então nós somos chamados a fazer tudo isso. Nós somos chamados a orar, nós somos chamados a ler a palavra, nós somos chamados a servir, nós somos chamados a pregar, nós somos chamados a cantar, nós somos chamados, a obedecer, nós somos chamados, a limpar a igreja, nós somos chamados a tantas coisas. Mas o que mais Deus requer de nós é que venhamos fazer tudo isso com amor. Não adianta nós fazermos por obrigação. Nós precisamos fazer amando a Deus sobre todas as coisas. A prova do amor é a obediência sem peso. Os mandamentos, eles não são penosos quando eles estão embasados no amor. A palavra de Deus não é penosa quando ela é embasada no amor. Tem gente que fala assim, pastor, porque é difícil ser crente. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei super interessante, um senhor. E aí o cara vai entrevistar ele, eu dei risada demais com ele, velho. Ele fala assim, e aí, como é que tá? A minha vida tá bem, tá bom. Mas rapaz, pensa numa coisa difícil que eu inventei de ser agora. Aí o cara, o que é? Ele falou, inventei de ser crente. Mas eu nunca vi uma coisa tão difícil. É ser crente. Crente não bebe, crente não fuma, crente não fala mal dos outros, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não pode assistir novela, crente não pode fazer isso. Rapaz, coisa difícil é ser crente, porque crente não pode nada. Eu achei muito engraçado. Mas entenda, esses mandamentos, quem já viu esse vídeo aí desse senhor, rapaz? É muito engraçado. Depois você procura lá.
E é um senhorzinho assim com chapéu de palha, muito uma graça. Então assim, tudo isso é penoso, desde que ele não venha ser embasado com amor. Mas quando ele é embasado no amor, irmão, tudo isso é leve, tudo isso é poderoso, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é prazeroso. Existem pessoas, sabe, que elas não pecam, não é porque elas amam a Deus, mas elas não pecam porque elas têm medo de Deus. Elas não pecam porque elas têm medo do diabo. Elas não pecam porque elas quem sabe vão ministrar uma palavra na célula, ou porque elas têm algum compromisso na igreja, e elas falam assim, eu não posso pecar essa semana porque eu tenho que ficar no óleo, eu tenho que ficar na bênção. Não, irmão, você não deve, sabe, se inclinar para o pecado, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Se você descobrir o amor, se você descobrir a revelação, se você tiver a revelação de quem Deus é e o amor que você tem por Ele, irmão, aleluia, você vai perder o desejo por outras coisas, você vai perder as paixões por outras coisas, você já não mais vai desejar, aleluia, sabe, viver uma vida de pecado. Você quer vencer a pornografia? Ame a Deus sobre todas as coisas. Você quer vencer, irmão, o adultério? Ame a Deus sobre todas as coisas. Você quer vencer, irmão, sabe, algo que está te aprisionando? Ame a Deus sobre todas as coisas. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, sabe? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas como é que eu devo então, pastor, sabe, viver uma vida? Como é que eu devo amar a Deus? Você pode me perguntar. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33, versículo 7. Êxodo capítulo 33, versículo 7. O nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser baseado no medo, mas ele deve ser baseado no prazer, amém? Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. O salmista Davi, ele vai dizer, Senhor, quando eu me apresentarei perante o Senhor? Quando eu colocarei a minha vida perante o Senhor? Ele diz, o meu coração anseia pelo Senhor, assim como as corças anseiam pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor, pelo dia que eu me apresentarei perante o Senhor. A presença de Deus, ela deve ser desejada por um coração que ama a Deus. Nós precisamos desejar entrar nesse ambiente de amor a Deus. Sabe aquele amor que às vezes a gente tinha lá nos nossos primeiros dias da fé, amém? A gente até chama hoje assim, a gente canta aquela música, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, né? Quero voltar ao primeiro amor. O que nós perdemos, irmãos, ao longo dessa trajetória? Por que nós perdemos a vontade de estar na presença de Deus? Por que nós perdemos a vontade de orar? Por que nós perdemos a vontade, sabe, de passar um tempo com Deus a sós, de buscar o Senhor? Por que nós perdemos o tempo? Nós perdemos a vontade de acordar de madrugada. A igreja precisa voltar a ensinar as pessoas a amar a Deus sobre todas as coisas. Na igreja você aprende tudo, você aprende mídia, você aprende sobre tirar foto, você aprende sobre, sabe, fazer um atendimento, você aprende a assistência social, você aprende. Uma igreja é um lugar que você aprende tudo. Mas nós precisamos voltar para o ambiente de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse ambiente é um ambiente que precisa mover o nosso coração. É um ambiente que precisa mover a sua vida. Você pode ser até funcional na igreja, irmão, mas você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque vir para um culto não vai ser nenhum problema para você, porque você ama a Deus. E você vai estar com eles e com os irmãos que você tem. Você sabe? Então isso na sua vida vai ser normal. Então Êxodo 33 vai nos dar um caminho a partir do verso 7
A Bíblia diz assim, Êxodo 33:7 diz assim: e tomou Moisés a tenda, estendeu para si fora do arraial, desviava longe do arraial e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então, aqueles que amam a Deus colocam Deus em primeiro lugar na vida deles. Deus precisa ser o primeiro lugar na minha vida. E o diabo, ele vai querer tirar isso de você de qualquer jeito, irmão. O diabo vai querer arrancar isso de você. Sabe como, Daniel? Às vezes chegando cansado do trabalho, às vezes, sabe, estourado ali, cheio de preocupação, e ele vai dizer assim: não, você não vai precisar ir para o culto. Você vai dizer assim: pastor, é porque Deus está no culto? Não, irmão, mas o culto é uma expressão do amor que eu tenho para Deus. O culto é uma celebração do amor, é uma celebração da graça. Então, todo esforço, irmão, todo esforço que nós temos para com alguma pessoa, para revelar que nós amamos ela, a pessoa gosta. Você não gosta, não? Quando alguém chega para você, sabe, e chega e fala assim: eu lembrei de você e trouxe um presente para você. Quem gosta disso aí? Amém. Quando Vitória chega em casa, quando Alan chega em casa, Vitória, com aquela pizza, fala: amor, eu passei e eu sei que você gosta dessa pizza, e eu passei lá, lembrei de você e trouxe para você. Então o que acontece, irmão? A expressão da atitude é uma expressão de quê? É uma expressão de dizer para a pessoa assim: olha, eu amo você, por isso eu lembrei de você. A mesma coisa é com o Senhor, irmão. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Deus tem a primazia na nossa vida, mesmo cansado, mesmo atarefado, mesmo com tantas coisas para fazer, irmão, Ele é primeiro lugar na nossa vida. Mateus 6,6 vai dizer: busquem, mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, sabe, ore ao seu Deus que está no secreto, então seu Pai que vê no secreto te recompensará. Mais à frente ele vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele coloca isso muito enfaticamente, porque aqueles que amam a Deus buscam em primeiro lugar Deus na vida deles. Eles buscam Deus, irmão. Por isso que Jó é uma expressão do amor a Deus. Jó é a grande expressão do amor a Deus, irmãos. Porque Jó tinha tudo. Jó tinha casa, Jó tinha família, Jó tinha bens, Jó tinha, sabe, riquezas. Então Jó continuava íntegro em toda a sua vida. Presta atenção nisso. E a Bíblia vai dizer que o inimigo chegou e falou assim: olha, ele te serve porque ele tem tudo. E Deus sabia que Jó não servia a ele porque tinha tudo. Deus sabia que Jó servia a ele porque Jó amava ele. Então Deus falou para Satanás: pode tirar tudo de Jó. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu as coisas que ele possuía, Jó perdeu a sua saúde, a chegar ao ponto, irmão, de coçar a sua pele com caco de telhas, com o corpo cheio de tumores. Jó tinha 3 amigos que acusavam ele do pecado, dizendo que estava alguma coisa errada. E Jó disse assim: se eu soube receber o bem de Deus, por que não receberei o mal também? Deus me deu, Deus tirou, mas eu continuo amando ao meu Deus. Eu continuo servindo ao meu Deus. Tem gente que só serve a Deus quando tudo está bem. Tem gente que só ama a Deus quando tudo está bem. E se você perder tudo, irmão, será que como é que vai ficar o seu amor para com o Senhor? Amém? Deus, querido, Ele deseja que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar, irmão, é ter relacionamento com Deus, é ter vida de oração, é ter desejo por se encontrar com Ele
todo dia, irmão, toda hora, é parar para ter uma vida de oração, parar para ter uma vida de comunhão com Deus. O Senhor, Ele deseja encontrar você no secreto. O Senhor deseja ter uma conversa de amor para com o Senhor, para com você. Ele deseja conversar com você sobre o amor que Ele sente por você, e você expressar o seu amor para com Deus também. E como é bom quando a gente tem intimidade com Deus para falar assim, e a gente dizer assim, ó, hoje eu estou chateado, hoje eu estou daquele jeito, Senhor, me ajuda. Como é bom a gente chorar na presença de um Pai que cuida da gente, que nos ama. Como é bom nós termos esse nível de relacionamento com Ele, sabe? De que nós não precisamos botar uma máscara para expressar quem nós não somos, mas nós precisamos abrir o nosso coração e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu estou me apresentando diante do Senhor, eu amo o Senhor. Jesus, quando encontrou Pedro, olhou para ele depois da ressurreição e disse: Pedro, você me ama? Então me coloque em primeiro lugar na sua vida, apacente as minhas ovelhas, faça aquilo que tem que ser feito, Pedro. O amor, ele é funcional, irmão. O amor não é um sentimento. O amor, ele é funcional. Se você ama, você expressa. Se você expressa, você serve. Se você serve, aleluia, você adora a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que o amor é apenas dizer que nós amamos. E quem de nós nessa noite poderíamos aqui dizer que não amamos a Deus? Todos nós dizemos que amamos a Deus, mas as nossas atitudes revelam esse amor. A nossa vida revela esse amor. A nossa caminhada revela esse amor. O pastor Bill Johnson, ele vai dizer algo muito poderoso. Ele vai dizer que a presença de Deus é mais importante do que os princípios de Deus. Você vai dizer: como assim, pastor? Ele diz assim: nós somos transformados pela presença, não pelos princípios. Porque o princípio dito é apenas dito, mas a presença relacional com Deus, a presença da nossa vida com Deus, quando o Senhor entra na nossa vida, irmão, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se move dentro de nós, irmão, nós começamos a ser transformados para o louvor da glória de Deus. Então os princípios, olha para mim, os princípios servem para nortear a sua vida, mas a presença, ela transforma a sua vida. Eu já conheci pessoas ao longo da minha história que eles passaram a vida toda fazendo cursos na igreja e nada mudou. Eu não estou falando que o curso é ruim, entenda, mas essas mesmas pessoas sentiram um toque do Espírito Santo na vida deles em uma reunião, e eles foram totalmente transformados, foram totalmente restaurados. Porque a presença transforma. O princípio norteia, mas a presença traz transformação para a nossa vida. Amém? Uma das maiores expressões de amor, sabe o que é? Exclusividade. Por isso que algo exclusivo é caro. Quando você vai comprar um tênis que só tem 10, fabricou 10 tênis, ele é exclusivo. Se o tênis da mesma qualidade dele, que tem 1 milhão de tênis, é R$100, aquele que só tem 10, aquele modelo, na verdade, ele é R$10.000. Ele é caro, porque ele é exclusivo. Quando você compra uma bolsa, né, cara, ou quando você compra um relógio, que é um relógio exclusivo, que é única peça, é muito caro. Por isso que as pinturas, sabe, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, elas são tão caras porque elas são o quê? Exclusivas. Por exemplo, eu estou aqui com a nossa chefe Josiane, amém? Glória a Deus. Ela é chefe de cozinha, irmão. Tem chefe de cozinha, presta atenção nisso, tem chefe de cozinha que eles são donos de restaurantes grandes, não é? Aí
tem um bocado de comida parecida, tal. E ele, mas tem chefe de cozinha que você tem que ligar para ele, que você tem que marcar, né, Joyce? Para ir na casa dele. Eu comi uma pizza num chefe de cozinha uma vez aqui em Feira, assim. O cara era no quintal da casa do cara, irmão. A pizza ali era R$50, a do cara era 200. Era no quintal, tinha toda uma onda, você sentava. Se você batesse na porta dele lá para ele atender você, ele não atendia. Você tinha que ligar, você tinha que marcar, você tinha que escolher, porque aquilo era uma coisa o quê? Exclusiva. Era uma coisa separada, né? Esses dias eu recebi um café de Piatã, Diego achou até ele hoje, né? Como é o nome dele? Rigno, né? Café Rigno, coisa fina, irmão. Quem já tomou esse café aí? Eu vou tomar hoje de noite, viu? Estou me programando, fazer todo um processo na minha casa lá, para tomar esse café, viu, Alan? E Alan? Tá tomando café já, Alan? Ainda não, meu irmão? Pô, rapaz. Mas entenda, por que que esse café é mais caro? Porque ele é exclusivo. Então tudo que é exclusivo é mais caro. Por isso que a presença de Deus na sua vida precisa ter exclusividade. A tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata. A tua presença vale mais. Então Deus, Ele ama a exclusividade, irmão. Deus, Ele ama quando você chega cansado e você diz, mas eu vou, aleluia, porque eu vou adorar o meu Deus, aleluia. Deus, Ele ama quando você chega, irmão, sabe, e você abdica de alguma coisa, porque você vai ter um momento de comunhão, um momento de oração, aleluia. Nós precisamos aprender a dar tudo ao Senhor, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Sabe o que está faltando? Uma entrega total da gente, uma entrega total de coração ao Senhor, para vivermos coisas novas no poder do nome de Jesus. Então, amém? Então, primeiramente, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, sabe quem ama a Deus, irmão? É aquele que tem um coração de servo. No céu, quando nós chegarmos lá não vai ter apóstolo, lá não vai ter pastor, lá não vai ter profeta, lá não vai ter rico, lá não vai ter pobre, lá só vai ter um cargo. Sabe qual é o cargo que tem? Servo bom e fiel. Entrai no gozo do meu Pai. Lá no céu não vai ter cargo. Lá no céu você não vai ser conhecido pelo carro que você tem. Lá no céu você não vai ser conhecido pela mansão que você tem. Lá no céu você vai ser conhecido por duas características: aquele que serve e aquele que é fiel. Aquele que serve e aquele que é fiel. Servo bom e fiel. Aleluia. E em cima desse contexto, lá no livro de, ainda lá em Êxodo 33, ainda no verso 7, diz assim: quem quisesse consultar a Deus e a tenda fora do acampamento. Nós não vamos ficar a vida inteira, irmão, dentro do nosso quarto buscando a Deus. Nós temos que receber no secreto e servir no coletivo. Repita comigo: recebe no secreto, serve no coletivo. Você recebe no secreto e serve no coletivo. Não adianta, a pessoa está ali, vivendo uma vida de oração, glória a Deus, amém, recebendo revelações de Deus, mas ela não serve. Ela não serve no coletivo, ela não se coloca perante os irmãos para servir, ela não é um instrumento nas mãos de Deus. E não, irmão, você precisa receber no secreto e você precisa expressar, manifestar. O próprio apóstolo Paulo diz que a criação está esperando a manifestação. Não é da política, não é de Lula, não é de Bolsonaro, não é dos vereadores, não é do prefeito. A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. O Filho de Deus, quando chega no lugar, irmão, tudo muda. O Filho de Deus, quando chega no ambiente, as coisas mudam. Porque a transformação, ela está onde o Senhor está.
E aonde nós estamos reunidos, ali o Senhor está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei junto com eles. Amém? Nós buscamos a Deus que está nos céus para servir as pessoas que estão na terra. É isso que nós fazemos. E é isso que a igreja precisa fazer. E é isso que está sendo roubado da gente, irmão. Hoje nós não temos tempo de conversar com as pessoas, nós não temos tempo de orientar as pessoas, nós não temos tempo de orientar os adolescentes, nós não temos tempo, sabe, de servir as pessoas, nós não temos, o tempo está sendo roubado, nós estamos atarefados com tantas coisas que nós não temos tempo mais para servir as pessoas, não temos tempo para dedicar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida para Deus, e nós acabamos dando o que resta para o Senhor, o resto do meu dia, o resto do meu tempo, o resto dos meus afazeres. Ah, meu irmão, Deus, Ele quer a sua exclusividade hoje. Ele quer o que melhor você tem. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro num terreno, e ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que estava no terreno. Nós temos um tesouro, irmão, a presença de Jesus. Cristo Jesus é o tesouro da nossa vida. Não vai adiantar nós termos o terreno, não vai adiantar nós termos as coisas, se o tesouro não estiver lá. O mais importante é o tesouro, aleluia. Nós cantamos: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso da minha vida. Ele é incomparável, aleluia. Amar a Deus é servir as pessoas, é servir os seus irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Como é que deve ser o amor? Repita comigo: em ação e em verdade. O cara é seu amigo, lhe ama. Pneu fura, ele nunca pode te ajudar. Amar de boca é fácil. Difícil é a gente começar a ter ações que revelam isso. Ter ações que revelam o nosso amor para com o Senhor. Difícil é nós começarmos a dizer não para o pecado, não para a transgressão. E dizermos assim: eu amo o Senhor, eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou destratar a minha esposa porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu falo sempre para a pastora Érica, eu falo assim: eu te amo, você é a mulher que eu escolhi para viver minha vida toda. Amém? Vou fazer agora 19 anos de casado já. Mas eu digo para ela: eu amo mais Deus. Se ligue. Porque se eu deixar de amar Deus, eu deixo de amar qualquer pessoa, irmão, sobre a face da terra. O meu amor é Jesus. Ele é o amor da minha vida. Foi Ele que me encontrou, eu estava perdido, irmão, e eu fui achado por Deus. Eu ia para o inferno, e hoje eu vou morar no céu. Isso precisa estar no nosso coração, explodindo todos os dias da nossa vida. Esse amor para com Deus. Amém. Então aquele que ama serve, irmão. Amém. Amando a Deus sobre todas as coisas, que nós conseguimos amar o nosso próximo. Não tem como você amar as pessoas sem você amar a Deus. Amém. O pastor Luciano subirá, ele vai dizer que Satanás já não consegue mais deter o crescimento da igreja. A igreja está explodindo, irmão. Todo dia se converte gente, as pessoas chegam na igreja. A igreja está crescendo, as pessoas estão com fome de Deus. Assim sendo, o pastor Luciano subirá e diz assim: ele não procura mais diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em algumas práticas importantes.
ele na verdade procura esfriar o nosso amor. Ele quer você dentro da igreja, mas sem amar a Deus sobre todas as coisas. Ele quer você no templo, mas sem amar a Deus sobre todas as coisas. Ele quer você aqui, mas sem a presença de Jesus na sua vida. Ele quer que você seja funcional, que você trabalhe na igreja, que você ande na igreja, que você caminhe com as pessoas da igreja, que você, faça as coisas da igreja, mas que você não ame a Deus mais. Que você faça isso de uma forma natural. Então o pastor Luciano Subirá está dizendo assim: olha, a igreja está crescendo, mas é capaz de o amor estar esfriando. E nós precisamos voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele chega para Simão Pedro, no livro de João, capítulo 21, versículo 16. Ele diz assim: novamente Jesus disse: Simão, filho de João, realmente você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Eu acho interessante isso, irmão, quando Jesus ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama ele. E eu acho esse início da frase muito poderosa, porque diz assim: novamente. Eu acho que essa pergunta está reverberando na eternidade. Quando Jesus, ele perguntou 3 vezes, ele perguntou no sentido de que essa pergunta vai estar sendo feita até o dia de hoje. Ele está perguntando: Neto, você me ama? Daniele, você me ama? Hércules, você me ama? Você me ama? Você me ama? Daniel, você me ama? Alain, você me ama? É uma pergunta que está reverberando na eternidade. Porque essa pergunta vai revelar quem nós somos, se nós pertencemos a Ele ou não. Porque, aleluia, os 2 grandes mandamentos da Bíblia não tem a ver, irmão, com você mudar a sua forma de vestir, nem um brinco, colocar ou tirado de você. Os 2 grandes mandamentos da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos. E ele diz: aquele que cumprir isso, cumpre toda a lei. Toda a lei. Toda a lei é cumprida. Por quê? Porque quando você ama a Deus, é Deus que direciona os seus passos. Então você pode até colocar uma roupa e Deus vai dizer para você, o Espírito Santo vai dizer: tire. Aí você não vai ter questionamento nenhum. Por quê? Porque você ama Ele sobre todas as coisas. Você sabe aquela pessoa que questiona muito é porque ama pouco. Ela questiona muito porque ela ama pouco, ela quer justificativa, ela quer isso, ela quer aquilo. Não, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Aquele que ama cuida, aquele que ama serve. O pastor Bill Johnson, ele vai dizer: Jesus nos mostrou o melhor serviço vem dos que não são de fato servos assalariados, mas de amigos íntimos que assumem o papel de servo como uma expressão de amor. O melhor serviço é quando você não recebe nada em troca. Você faz porque você ama. Você faz porque você ama. Quando você ama, você não tem problema de entregar, irmão. Nenhum. Estou lembrando aqui agora do meu testemunho, né, na construção dessa igreja. Eu e a pastora Érica, a gente ficou 3 anos sem salário nenhum. Não é o salário da igreja não, que a gente não recebia. Era o nosso salário. A gente fazia a nossa compra e a gente investia 100% na igreja. E eu tinha uma pasta cheia de nota aí, irmão. O tesoureiro da igreja falava assim: não, quando a gente tiver condição, a gente vai pagar o senhor, pastor, fique tranquilo. Um dia eu estava aqui nessa gabinete, já pronta a igreja, né? E Jesus, ele me perguntou assim: Netinho, eu lhe devo quanto? Eu falei: não deve nada, Jesus. Liguei para o tesoureiro e falei assim: está tudo pago. Esqueça. Quando você ama, você não tem problema de entregar, dar o melhor, se esforçar, dar a sua vida, dar o seu coração, porque você ama. Porque você ama.
Se você ama essa igreja, você edifica a igreja que você congrega. Se você ama esse lugar, você vai se dedicar a esse lugar. Se você ama os irmãos, você vai se dedicar aos irmãos. Isso é o amor, irmão. E quem sabe nós precisamos ouvir mais palavras desse tipo na igreja, para revelar o nosso amor para com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Com Jesus o legal é andar atrás. Assim você vê tudo o que Ele faz na frente. Quem anda na frente só vê as suas próprias obras, irmão. Não, deixa Ele ir na frente. Eu quero seguir Ele, eu quero amar a Ele, eu quero andar junto com Ele, eu quero entregar minha vida a Ele. Eu sinto vontade de entregar minha vida para Jesus todo dia na igreja. Eu mesmo faço apelo, eu mesmo tenho vontade de me jogar na frente e dizer assim: eu te amo, Jesus. A gente ficou, irmão, muito mecânico, muito funcional. A gente ficou muito pé atrás, sabe, Alan? A gente fica com o pé atrás com todo mundo na igreja. A gente fica com medo de falar alguma coisa. Os nossos relacionamentos são cheios de dedos, irmão. Nós precisamos voltar à essência do amor de Jesus. Nós precisamos, a gente às vezes não pode nem exortar um irmão, que o irmão aí usa a frase do diabo. Sabe qual é a frase do diabo? Ninguém tem nada a ver com minha vida, a vida é minha, quem paga minhas contas sou eu. Tá bom, ouviu isso bem de Satanás mesmo, bem cheio mesmo no teu ouvido. Todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. Nós somos uma família, irmão. Nós estamos numa mesma casa. Nós vamos dividir no céu a mesma mesa. Vamos estar na mesma reunião. Todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Aleluia. Sem cor. Aleluia. Estaremos todos juntos. E para a gente finalizar, aquele que ama a Deus, ele vive experiências sobrenaturais com Deus. No versículo 9, lá de Êxodo 33, a Bíblia diz assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O texto diz que Moisés entrava. Ele tinha uma ação natural de amor a Deus, e isso movia o sobrenatural. Será que você tem coragem de entrar na tenda de Deus? Porque você ama Deus? Porque você tem Deus como primeiro lugar na sua vida? Pouco antes de morrer, Moisés fez questão de transferir o legado dele para Josué. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9 diz assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado. E Josué, no final da sua vida, presta atenção nisso, nos deixa o exemplo do que ele aprendeu de Moisés. Josué capítulo 23, versículo 11. Olha o que Josué fala no final da vida dele: por isso, dediquem-se com zelo a amar a Deus, a amar o Senhor seu Deus. No final da vida de Josué, Josué diz: dediquem-se com zelo a amar o Senhor teu Deus. Tudo começa, irmão, por esse princípio. O amor de Deus deve ser o grande princípio que vem a nortear a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus na profundidade significa você renunciar a algo na sua vida. Esse mesmo Moisés que estava aqui orientando Josué a amar a Deus, foi o Moisés que teve uma experiência com Deus lá no monte, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. A Bíblia fala que uma sarça ardente pegava fogo, mas ela não se consumia. E Moisés falou assim: eu vou até essa visão, porque essa sarça não se consome, ela está dia e noite pegando fogo. E no momento que Moisés chega lá, Deus diz uma palavra para Moisés. O que foi? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está entrando é um lugar santo. Mas eu vou te ensinar algo hoje. As sandálias de Moisés não eram qualquer sandálias. As sandálias que Moisés utilizava eram sandálias da família de Faraó. Eram sandálias que tinham brasões do Egito cravadas nela. Moisés, ele estava com os seus pés, apesar de não estar mais no Egito, os seus pés estavam sobre os princípios do Egito. Deus estava dizendo para Moisés: você não pode passar desta linha com essas sandálias. Você precisa renunciar. Você precisa tirar as sandálias dos seus pés, para você entrar numa nova estação de amar a Deus sobre todas as coisas, de uma nova estação de entregar a sua vida totalmente a Deus. O grande problema da gente é que nós queremos encostar no sobrenatural, encostar na sarça ardente, calçando as sandálias do Egito, e essas sandálias já não cabem mais em seus pés, porque você decidiu amar a Deus sobre todas as coisas. Você decidiu ter uma vida com Deus. Então as sandálias já não vão mais caber, já não cabe mais nos meus pés. Então o que é que Moisés ele faz? Moisés ele tira as sandálias dos seus pés e ele se apresenta ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para viver uma experiência com o Senhor. Eu estou pronto para amar ao Senhor sobre todas as coisas, todas as coisas da minha vida. Eu quero amar o Senhor. Quem sabe nessa noite você está aqui e você precisa dizer para Deus: eu quero te amar sobre todas as coisas. Eu quero te amar sobre tudo, Deus. Quando você ama a Deus, você tira as sandálias da prostituição. Quando você ama a Deus, você tira as sandálias da mentira. Quando você ama a Deus, você tira as sandálias do adultério. Você tira as sandálias da pornografia. Quando você ama a Deus, você tira as sandálias que te lembram do Egito, porque você não é mais do Egito. Você agora tem uma nação, e a nação que você é, aleluia, ela é a nova Jerusalém que vai descer dos céus, da parte de Deus para conosco. E nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas.